Boa noite, amada Igreja do Senhor. Mais uma vez, uma honra estarmos aqui juntos para ministrar essa palavra gloriosa, abençoada. Peço que a amada Igreja do Senhor abra a palavra no Evangelho de João, capítulo 6. João, capítulo 6. Vamos dar uma passeada por este capítulo nesta noite. Peço que o nosso presbítero Luciano possa fazer a leitura, João capítulo 6, de versículos de 1 a 15. E em seguida faça a oração, por gentileza. Glória a Deus. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: eis aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Jesus respondeu, disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Deus santo, vivo, maravilhoso, graças te damos por aqui estamos reunidos em congregação para te adorarmos, para te exaltarmos e para sermos consolados, exortados e edificados pela tua palavra que nos será ministrada pela vida do teu servo, o ministro André Lima, devidamente ungido e capacitado por ti, ó Deus, que não seja ele, mas o teu Espírito falando à tua igreja e que os nossos corações estejam abertos, prontos, ávidos para receberem a tua palavra, mas esta noite, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Obrigado, presbítero. E nessa porção aí do texto, nós podemos retirar algumas coisas interessantes. E a primeira delas é que Jesus é confrontado dizendo que não, no versículo 7, Filipe lhe responde dizendo: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. E aí no decorrer do versículo, no versículo 12, diz assim: e quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada um se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços. Jesus, quando ele está determinado a nos abençoar, ele nunca nos dará apenas um pedaço. A comida podia ser pouca, a quantidade
era ínfima diante de 5.000 pessoas. Mas Deus, quando Ele nos dá a bênção e nos abençoa, Ele dá muito mais do que nós necessitamos se formos fiéis a Ele. Amém? Então, estamos diante aí de uma história muito conhecida da igreja, a multiplicação dos pães e dos peixes. Estamos aí diante ali de um confronto onde Jesus estava ali ministrando, caminhando, pregando a palavra, pregando o evangelho, sendo muitas vezes confrontado porque muitos não acreditavam que ele pudesse ser filho de Deus, aquele que salvaria as nações, aquele que faria e estava fazendo prodígios e maravilhas. Então ali, nesse decorrer do capítulo 6, do versículo de 1 a 15, está aí esse momento glorioso, onde Jesus mais uma vez prova quem ele era, o que ele podia fazer, e ali dá um testemunho glorioso sobre a vida com Deus, sobre tudo aquilo que ele podia fazer na vida de cada um, dependendo das pessoas que o aceitariam e dependendo das pessoas que viveriam verdadeiramente o evangelho. Depois disso, no decorrer do capítulo, Jesus anda sobre o mar, e aí ele diz para que as pessoas não temessem, que ali era ele que estava andando sobre o mar. E aí nós vamos chegando, e a multidão, ela sempre estava ali o perseguindo, sempre estava andando atrás dele. Mas o interessante é que nós sabemos que eles não estavam interessados no que Jesus ministrava, na transformação da vida. Eles não estavam ali interessados no que Jesus podia fazer verdadeiramente na sua vida. Mas aí ali eles estavam preocupados com o que Jesus podia oferecer para eles. Na verdade, eles estavam ali atrás do alimento multiplicado, das bênçãos que Jesus estava fazendo na sua vida, mas não interessados em ser transformados, em ser ministrados pela transformação do Evangelho e do poder que Jesus podia fazer na sua vida. E aí Jesus começa a ministrar que ele é o pão da vida, que é aquele que desceu do céu, que é aquele que, se a gente não comer e beber do seu sangue, nós não teremos vida, que ele é o verdadeiro alimento, que nós temos que buscá-lo verdadeiramente, nós temos que amá-lo verdadeiramente, nós temos que comer ele do seu pão, viver da sua palavra, beber do seu sangue, que é negar o nosso eu, viver a palavra, viver tudo aquilo. E o verdadeiro alimento que a gente pode tirar aqui de aprendizado é fazer e viver a vontade de Deus. Que esse seja o maior anseio, que essa seja a nossa maior busca. Fazer e viver a vontade de Deus para cada um de nós. E que nós não estejamos aqui apenas para que Jesus pode nos oferecer, para que Jesus pode nos abençoar. Porque no primeiro confronto que tivermos, no primeiro percalço que tivermos, nós com certeza seremos que nem a multidão. Abandonaremos, nós recuaremos e nós não estaremos com Cristo. E aí nós chegamos no capítulo 6, no versículo 60, João 6, 60. Peço que a amada igreja do Senhor possa ir até lá. Capítulo 6 de João, versículo 60. Amém? Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é o que vos tenho dito. Ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, e já não andavam com ele.
Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Jesus respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo Deus. Para muitos irmãos, essa palavra é um discurso duro. Para muitos, esse é o evangelho que confronta. É um evangelho que confronta as nossas vontades, as nossas paixões e tudo aquilo que nós vivemos diante de Deus. Nós temos que lembrar sempre que Jesus é amor, Jesus é compaixão e Jesus é misericórdia. E tudo que nós já conhecemos de ouvir e que nós já temos experimentado dele. Mas também é justiça, juízo e verdade. Jesus, ele nos abençoa de forma inexplicável. Nos dá tudo o que nós necessitamos. Mas quando nós somos confrontados, infelizmente, algumas pessoas não resistem a esse confronto. E aí elas fogem, elas recuam e elas retrocedem. Essa é a verdade que muitos não estão prontos para ouvir. Essa é a verdade que muitos não se sentem, que muitos se sentem feridos e magoados quando se toca no seu pecado de estimação ou quando se toca no seu vício que você não quer largar. Ou em algo que você faz que não agrada a Deus. Então nós temos que entender que quando nós somos confrontados, quando nós somos ali, temos o nosso confronto diante da palavra, poxa, essa palavra ela é para mim, essa palavra ela tem que fazer o efeito, mas ao invés de nós reconhecermos quem nós somos, reconhecermos os nossos erros e as nossas atitudes, nós preferimos ir contra a palavra. Nós preferimos ir contra quem está ministrando a palavra. Nós temos a tendência de ir contra tudo e todos, menos reconhecer o nosso erro e a nossa debilidade. Menos reconhecer que nós é que precisamos ser transformados por essa verdade. E quando esse discurso é duro, nós temos esse pequeno problema de não reconhecer o erro, de não reconhecer quem nós somos, e aí nós preferimos largar a amizade, nós preferimos largar aqueles que nos amam e que falam a verdade, e nós sempre pensamos em sair da igreja, deixar a vida com Cristo. E aqui, irmãos, louvamos a Deus que seguimos na caminhada. E aí você pode colocar quantos anos você está aqui, sendo confrontado, porque aqui, neste altar e em muitos outros, o seu ego, a sua vontade, ele é confrontado. Muitas vezes nós chegamos aqui e fomos confrontados, porque nós achamos que sabíamos alguma coisa, achamos que vivíamos da forma correta, mas quando chegamos aqui e ouvimos o verdadeiro evangelho, ouvimos o discurso duro que vem de Deus, que vem do Senhor, nós fomos confrontados. E aqui nós decidimos mudar. Nós decidimos ficar e ouvir, porque nós entendemos a palavra que diz aqui, que Pedro fala: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo Deus. Se você pegar e verificar as pessoas que deixaram esta congregação, que deixaram essa igreja, muitos, infelizmente, não estão nem na igreja. Infelizmente. Porque não aguentaram o discurso duro, não aguentaram ser confrontados. Mas aqui nós temos vários Simão Pedro, que ao ouvir a palavra, que ao ouvir o confronto, que ao ouvir a verdade, para quem iremos nós? Se só o Senhor, só Deus tem a palavra de vida eterna. Irmãos, hoje nós vivemos uma geração que muitos por aí pregam, né? Geração coach. A gente sempre fala muito disso aqui. Nós temos aí um evangelho coach, um evangelho que gosta de massagear o ego, que não confronta o pecado, que não confronta você,
que não confronta o que tu carrega no teu coração, mas sempre dá um jeito de contornar e dizer, não, Jesus vai te abençoar, você vai ser muito próspero. É uma prosperidade, irmãos, prosperidade é maravilhosa, que vem do Senhor, claro, mas não é isso que nos recomenda, irmãos. Não é isso que nós sempre aprendemos aqui. Mas nós temos que ter essa dimensão daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente escuta por aí, daquilo que a gente tem visto, né, em pregações, em vídeos no YouTube, em vídeos em vários lugares. Esse evangelho ele tem tomado conta. Os falsos profetas, eles têm tomado conta do Brasil, conta da igreja. E muitas pessoas estão sendo influenciadas e deixando cair neste erro. Podem verificar quantas e quantas pessoas estão nessas igrejas. São templos lotados, 5.000, 10.000, 15.000 pessoas. Porque você não é confrontado, você não é desafiado, então é muito bom você estar ali. Porque você vai lá, frequenta o culto e aí você passa a viver sua vida normal, de qualquer jeito. Porque você não vai ser confrontado, você não vai ser desafiado. As pessoas que você anda fazem a mesma coisa que você. Então, por que eu vou mudar? Eu vou lá. Hoje, infelizmente, a nossa igreja evangélica, perdão pela palavra e pela comparação, mas ela está se tornando uma religiosidade. Aqui a gente não vai citar religiões, mas vocês sabem onde uma pessoa ia lá todo domingo, batia o seu ponto de 1 hora. Ah, não, já fui para a igreja. Mas aí saía da igreja, festa, bebedeira, porque não tinha ninguém para confrontar. Você não era confrontado. Você ouvia ali, ouvia aquela mensagem de 15 minutos. Pronto, está tudo bem. Mas isso não é o que nos recomenda como cristão. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que buscar viver a verdade, buscar viver. E essas igrejas estão cheias porque massagem no ego é muito bom. Você não ser confrontado é muito bom. Viver na sua zona de conforto é maravilhoso. Viver na zona de conforto é muito bom. Profecias, as pessoas não estão dispostas a sofrer, a pregar as boas novas, a viver de fato o evangelho. Em Lucas capítulo 9, versículo de 23 a 26, diz assim: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se, ou a causar dano a si mesmo? Por qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai, e na dos santos anjos. Então a palavra de Deus é bem clara, que nós devemos negar o nosso eu, negar a nossa cruz, nós devemos carregar a nossa cruz, nós devemos negar tudo aquilo que nós carregamos como bagagem, que nós tínhamos outrora como pecado, como uma vida desgarrada diante de Deus, mas nós precisamos viver verdadeiramente o Evangelho, nós precisamos não deixar que as pessoas, situações ou algumas atitudes façam que nós percamos a nossa alma e viva longe de Deus para sempre. Uma palavra de Deus, porque qualquer um que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Nós temos certeza que aqui existem pessoas fiéis, que não vão se envergonhar do Evangelho, não vão se envergonhar da cruz, e com certeza quando o Filho do Homem vier, nós estaremos na glória do Pai e vivendo com os santos anjos. Amém? Muitos falam, eu quero o Deus da bênção, mas não quer ser confrontado e não quer padecer
ou ter algo que atinja a sua vida. Quero que Deus ofereça uma vida plena e que eu passe ileso diante de toda e qualquer situação. Quem dera, irmãos, fosse assim. Quem dera que nós, ao aceitarmos a Cristo, tivéssemos uma vida tranquila, tivéssemos uma vida de boa, tivéssemos uma vida sem confronto, tivéssemos uma vida que nós pudéssemos fazer tudo aquilo que nós queríamos e ficasse tranquilão, ficasse de boa. Mas não é isso, irmãos. Ao aceitarmos a Cristo, ainda mais passaremos por tribulações. Ainda mais passaremos para que possamos ser aprovados pelo Senhor, para que possamos ser aprovados diante daquele glorioso dia. Irmãos, lá na glória, no arrebatamento, no céu, na cidade santa, não entrará um povo imperfeito. Entrará um povo perfeito, que foi purificado, que foi transformado, que diante do confronto, da palavra que transforma, foi vivificado diante de Deus, e nós, com certeza, estamos aí nessa luta para sermos aprovados. Temos as nossas debilidades, claro que sim, afinal vivemos na carne, afinal vivemos aqui nesse templo corruptível, mas estamos galgando, estamos caminhando, negando todo dia o nosso eu, mudando todos os dias, dizendo não para muitas coisas para que possamos agradar o coração de Deus. E quando agradamos o coração de Deus, certeza que nós estamos aí cada vez mais perto, no dia do arrebatamento, de sermos glorificados com Ele e irmos para a glória em nome de Jesus. A luta entre a carne e o espírito está aí todos os dias. E nós precisamos vencer a carne, fortalecer o nosso espírito e consigamos, em nome de Jesus, vencer. Nem sempre, irmãos, o Evangelho, a palavra ou aquilo que é feito aqui, que é ministrado para a sua vida, ele vai ser confortável. Nem sempre o que você vai ouvir, nem sempre o conselho que você vai receber, ele vai ser confortável. Porém, ele é transformador. Se você aceitar o conselho, se você aceitar a palavra que é ministrada, se você aceitar todo o processo de Deus para a tua vida, não vai ser confortável, mas vai ser transformador. E com certeza, ao passar dos anos, você vai ver essa mudança, essa transformação que Deus faz na sua vida. O Evangelho, ele confronta o pecado, ele mexe com as nossas vontades e ele expõe o nosso coração. O Evangelho confronta o pecado, mexe com as nossas vontades e expõe o nosso coração. Como que está o nosso coração diante de Deus? Está aberto? Está receptível? Ou está fechado, está endurecido? Como é que estamos diante de Deus, diante das palavras recebidas, diante do confronto que nós temos recebido todos os dias? Porque com certeza, irmãos, todos os dias nós somos confrontados. Todos os dias nós somos testados para saber se nós estamos vivendo e fazendo a vontade de Deus ou se nós estamos vivendo de acordo com aquilo que nós queremos, daquilo que nós almejamos. A verdade é que Cristo, ele não vem para massagear o nosso ego. A verdade é que ele vem para curar a nossa alma. Essa é a verdade de Deus. Deus, Cristo, não vem para massagear o nosso ego. Tira isso da cabeça se você ainda é iludido com isso. Cristo não vem para massagear o nosso ego. Cristo não vem para satisfazer as nossas vontades, os nossos desejos. Ele nos abençoa sim, da maneira que Ele quer, da maneira que Ele apraz, de acordo com aquilo que nós estamos fazendo e merecendo diante de Deus. Deus, Ele prescruta mentes e coração. Ele prescruta o nosso coração. Ele sabe se nós estamos servindo verdadeiramente ou se nós estamos fazendo para que lá no futuro, não, vou fazer porque Deus vai me abençoar. Não, vou fazer isso aqui porque Deus vai me abençoar. Não, eu vou dar meu dízimo porque Deus vai me abençoar. Não, eu vou fazer isso aqui porque Deus vai me abençoar.
Mas essa máscara, irmãos, a gente usa para quem está aqui na nossa frente. Mas a gente não consegue usar essa máscara diante de Deus. Então, Deus sabe. Se nós estamos verdadeiramente vivendo e fazendo, caminhando todos os dias, pô, Jesus vai abençoar? Jesus vai abençoar. Mas isso não é o que eu estou almejando, eu vou fazer porque isso eu vou ser recompensado. Não. Mas eu vou caminhar todos os dias, vivendo a palavra, vivendo o evangelho. E opa, a palavra de Deus diz em Mateus 6,33 que a gente deve buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, se nós estivermos vivendo na plenitude da verdade, caminhando com Cristo, as outras coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Seguir Jesus é fácil quando ele alimenta a multidão. Mas segui-lo quando ele fala verdades exige que nós temos mudança. Então, seguir Jesus quando ele está nos alimentando, está nos dando aquilo que nós precisamos, é muito fácil. E isso era o que a multidão estava fazendo. Poxa, estava com fome. Estou seguindo aqui, porque ele está fazendo prodígios e maravilhas. Então, estou seguindo. Opa, será que ele vai fazer amanhã? O que será que a gente vai comer? O que será que a gente vai ter? Porque se você ler o capítulo 6, eles comentam que Jesus dava o maná dos céus, Deus mandava o maná, Deus mandava o alimento. E aí eles estavam, então, opa, agora ele fez de novo. Então, ele sempre vai fazer isso para nossas vidas. Mas quando ele fala que as verdades que exigem a mudança, opa, isso aqui não é para mim, não. Essa mudança aí, não. Essa mudança eu não quero para a minha vida. Então, eu estou saindo fora, estou indo embora, não quero mais saber de seguir Jesus, porque eu não quero mudar, quero seguir a minha vida do jeito que está. Está lindo, maravilhoso do jeito que está. Mal sabem, né, irmãos, que nós teremos a eternidade e eles certamente padecerão e nós viveremos eternamente com Cristo. Amém? Quantos vão viver eternamente com Cristo? Amém. Está fraco, mas tenho certeza que os irmãos estão concentrados na palavra e foi por isso. Então, Pedro entendeu. E nós também, com certeza, que estamos aqui, entendemos que não, fora de Cristo não há vida. Fora de Cristo não há verdade. Fora de Cristo não há direção. Fora de Cristo, irmãos, é ilusão. É viver uma vida iludida. É viver uma vida preenchida com coisas que não nos satisfazem. Pode satisfazer momentaneamente, podem nos alegrar momentaneamente, mas nós não teremos direção, nós não teremos verdade, nós não teremos vida. E mesmo quando nós não entendermos o trabalhar e o agir de Deus na nossa vida, nós devemos confiar. Mesmo quando acharmos que está tudo fora do lugar, mesmo quando acharmos que nós estamos em outra direção, e nós devemos confiar nas mudanças que Deus está trazendo para nossas vidas. Se nós estamos caminhando e vivendo o Evangelho de acordo com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, isso vai exigir muitas mudanças. E às vezes essas mudanças a gente nem percebe. Mas o Senhor afasta muitas pessoas do nosso caminho, o Senhor muda os nossos ciclos, o Senhor transforma as nossas vidas e com certeza Ele sabe o que está fazendo. A fé verdadeira, ela não se abala diante de um discurso duro. O discurso pode ser duro, o discurso pode ser que possa nos confrontar, mas ele se afirma diante da verdade eterna. Então, com certeza, nós estaremos firmados diante dessa verdade na fé de Jesus Cristo. Quando Jesus ministra algo sobre as nossas vidas, quando Jesus dá um discurso sobre esse, um discurso duro, um discurso de confronto, é porque Ele quer nos levar a um nível de intimidade mais profundo. É porque Ele quer nos levar a um nível que nós possamos buscá-lo cada vez mais.
Quando o discurso é duro, é porque Deus quer nos levar a níveis a mais profundo de intimidade com Ele. Deus estava naquele momento querendo separar, né, as pessoas, querendo separar ali, opa, quem verdadeiramente vai me seguir, ou quem verdadeiramente vai deixar o caminho, deixar aqui. E aí, de 5.000 ali que existiam, com certeza muitos foram embora. E ele olhou para os seus 12 mais chegados, os 12 mais próximos, e perguntou se eles também não queriam ir. E aí Pedro, como já foi dito, disse que eles não saberiam para onde ir. Então, Deus com certeza quer nos levar para níveis de intimidade, níveis de oração, níveis de busca cada vez mais incessantes e presentes na sua vida. Deus não quer aqueles que buscam apenas bênçãos materiais. Jesus não é esse que pode apenas nos ofertar bênçãos espirituais, bênçãos materiais, mas vida espiritual e um compromisso eterno com Ele. É isso que Jesus busca, um compromisso eterno com Ele, uma busca eterna, uma vida espiritual eterna, e não só apenas bênçãos materiais para nos oferecer. Cada discurso duro é um chamado à maturidade espiritual. Então, quando você aqui for confrontado, quando você aqui for colocado à prova diante de Deus, lembre-se, Deus quer lhe levar a um nível mais profundo. Deus quer ter mais intimidade contigo. Deus quer que você o busque cada vez mais. E toda vez que acontecer isso com a tua vida, lembre-se, Deus está me chamando a ter uma maturidade espiritual cada vez mais profunda, cada vez mais radiante, cada vez mais íntima, intimidade com Deus, busca com Deus. É isso que o discurso duro, transformador quer com as nossas vidas. Nós precisamos estar livres desses massageadores de ego. Nós precisamos estar livres de um evangelho, de uma palavra que não nos tira da zona de conforto. Nós precisamos estar livres de tudo isso, livres de todas essas amarras, cada vez mais livres de todo pecado, de toda conduta que não traz legalidade diante de Deus, de tudo aquilo que pode nos afastar de Deus, irmãos. Nós estamos vivendo os últimos tempos, cada vez mais estamos vendo coisas acontecerem. Sei que nós aqui sempre fomos muito doutrinados sobre isso, sobre os acontecimentos, muitos congressos, muitas coisas aconteceram, e cada vez mais nós vemos aí as coisas afunilando, nós estamos vendo cercando, e nós não temos mais tempo, irmãos, de brincarmos de ser crente. Nós não temos mais tempo de brincarmos, de estarmos aqui na igreja e não vivermos verdadeiramente aquilo que Deus quer para cada um de nós. Deus tem coisas grandiosas para fazer em nossas vidas. Deus tem coisas grandiosas para fazer em cada um de nós. E nós temos que entender que o verdadeiro evangelho, ele confronta as nossas vontades. Nós temos que entender que o verdadeiro evangelho, ele confronta quem nós somos. Irmão, se nós não precisássemos de transformação, se nós precisássemos de libertação, se nós não precisássemos, nós não estaríamos aqui. Se Jesus não entendesse, se Deus não entendesse que nós precisaríamos de transformação, se Ele entendesse que nós não precisaríamos de mudança, nós não estaríamos aqui. Ele nem tinha feito Emanuel, porque ali Emanuel foi para nos resgatar, Deus conosco, porque Ele sabia que nós precisaríamos dessa transformação, dessa mudança. E Ele veio para nos provar que é possível fazer. Ele veio para nos provar que nós temos que pagar o preço. Ele pagou o maior preço por nossas vidas e nós todos os dias temos que fazer essa mudança, essa transformação, essas atitudes em nossas vidas. Não adianta permanecer da mesma forma que estamos.
Não adianta permanecer da mesma forma que estamos, porque cada um aqui sabe se está agradando a Deus, se está vivendo uma vida digna diante de Deus ou não. E com certeza quando o Senhor ministra essa palavra, quando o Senhor ministra isso para nossas vidas, porque Ele quer nos transformar. Ele quer nos confrontar. Ele quer que a gente reflita sobre quem nós temos sido, o que nós temos feito, como está a nossa caminhada diante de Deus. E se hoje aqui você está sendo confrontado a largar o seu pecado, a largar alguma coisa que você faz que você sabe que não agrada a Deus, a largar alguma coisa que você vem cometendo nesses últimos tempos que não agrada a Deus, irmãos, não abandone a fé, não vire as costas e não recue. Mas entenda esse discurso, entenda essa dureza do Evangelho, entenda esse confronto do Evangelho, para que você tenha maturidade espiritual, para que você tenha níveis mais profundos de intimidade com Deus, para que Deus possa verdadeiramente ministrar o teu coração e te mostrar tudo aquilo que Ele tem para a tua vida. Grandes coisas o Senhor tem para cada um de nós, grandes coisas o Senhor tem para transformar em nossas vidas, porque essa mudança, a negação da cruz, a negação do eu, a negação de você viver e carregar a cruz é todos os dias. Porque, como eu falei, se fosse fácil aceitar a Cristo, tivesse uma vida totalmente ali transformada de uma hora para outra, e vivêssemos aí de boa eternamente, irmãos, certeza que a população seria 100% cristã. Mas é duro, irmãos. É duro ser confrontado. Nós não gostamos do confronto, nós não gostamos de ser ali confrontados, nós não gostamos de ser negado, nós não gostamos muitas vezes de receber um não, nós não gostamos muitas vezes de... Nós temos esse defeito, né? A gente quer que seja feita a nossa vontade, a gente quer que as coisas saiam do nosso jeito, e aí a gente fica chateado, a gente fica aborrecido. E é isso, irmãos. O Evangelho ele veio para nos confrontar, para nos trazer essa mudança, para nos renovar a mente, renovar o coração. E aí nós aprendemos todos os dias como é uma vida transformada, como é uma vida diferente, como é diferente caminharmos com Deus, como é diferente vivermos a vida com Deus. Não só pelo que Ele pode nos oferecer, como muitos. Já vi muitos aqui pedirem coisas, pedirem bênçãos, orarem por um propósito, e quando foram abençoados, quando receberam a resposta da sua oração, viraram as costas para Deus. Disseram que não tinham mais tempo para Deus, disseram que não tinham mais tempo para congregar, disseram que não tinham mais tempo para estar nos ministérios. Irmãos, isso é muito sério. Nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente ora e com o que a gente pede, porque nós somos colocados à prova. Não estou falando aqui de pessoas que, por motivo justo, trabalham, por motivo justo, estudam, por motivo justo, não podem estar aqui. E, eu estava orando por um trabalho, eu recebi um trabalho, e o trabalho é no horário do culto. Amém. Mas num momento, no dia da sua folga, quando você pode estar aqui, esteja aqui. Esteja ouvindo a palavra. E aí tinham pessoas que podiam estar aqui. Tinham pessoas que podiam, na sua folga, estar aqui e negligenciavam esse momento. Então, muitas pessoas aqui receberam bênçãos, milagres, mas viraram as costas para Deus. Por quê? Porque estavam interessadas apenas no Deus que podia abençoar, mas não naquele Deus que confrontava suas vontades, que confrontavam aquilo que eles eram. Peço que o Ministério de Louvor possa subir para que nós possamos concluir essa palavra.
Amém? Que você possa, em nome de Jesus, meditar no seu coração, meditar em tudo aquilo que vai ser falado para finalizar essa palavra. Que em nome de Jesus, nosso coração e a nossa mente esteja disposto a seguir e a continuar vivendo a maravilha que é viver a vida com Deus, a maravilha que é estarmos diante de Deus. Muitos ouvem a palavra e dizem, é dura demais. Mas o que é duro não é a palavra. É o coração humano que resiste à transformação. Muitos ouvem a palavra e dizem, é dura demais. Mas o que é duro não é a palavra. É o coração que resiste à transformação. Hoje o Senhor está aqui neste lugar, como sempre tem sido e permanecido. Deus tem sido conosco nesta congregação todos os dias. Muitas vezes eu me peguei neste lugar, confrontado por este evangelho. Muitas vezes ministrado aqui, tenho certeza que muitos aqui também foram confrontados por esse evangelho. Mas eu dou graças a Deus, e eu dou graças a Deus pela vida de vocês, que estão aqui, resistindo e perseverando, porque entendem que o evangelho, ele é um confronto diário. Uma vida com Deus é um confronto diário. A vida com Deus é a negação todos os dias da nossa carne para fazer valer o Espírito, para que nós possamos viver no Espírito todos os dias. Todos os dias nós temos esse confronto. Como será que tem sido a nossa vida diante dele? Será que nós temos deixado a carne vencer ou será que nós temos sido guiados pelo Espírito? Será que nós temos endurecido o coração para a verdade? Ou será que nós temos entendido esse discurso é duro, mas esse discurso é transformador? Esse discurso é duro, mas esse discurso vai me levar à vida eterna. Esse discurso é duro, mas transformou o meu coração, transformou o meu caráter. E hoje eu estou aqui, vivendo a transformação do Evangelho, vivendo a transformação de Cristo na minha vida. Hoje o Senhor te pergunta, querem se retirar também? E a nossa resposta deve ser como a de Pedro. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Que ao sermos confrontados, que ao sermos trucidados, irmão, muitas vezes nós somos trucidados pela palavra. Muitas vezes saímos daqui chorando. Muitas vezes saímos daqui, cara, eu preciso mudar, essa palavra foi para mim. Tira do teu coração, irmão, eu preciso sair da igreja, eu preciso sair daqui, eu preciso ir para outro lugar. Irmão, se aqui você não consegue ser transformado, onde não há veneno na panela, onde há uma palavra cristalina todos os cultos, irmãos, por aí você só vai ser massageado. Por aí só vão dizer aquilo que tu quer ouvir, aquilo que a tua carne ama, aquilo que a tua carne gosta. Mas eu tenho a plena convicção que assim como aconteceu com a minha vida, que aconteceu com a vida de cada um, que entrou por essa porta, que ouviu a palavra ministrada aqui, que foi confrontado por esse evangelho, sabe que aqui nós encontramos a palavra de Deus. Nós encontramos essa palavra de vida eterna. E que esteja longe do nosso coração, da nossa mente, que jamais passe. E se passar, repreenda em nome de Jesus. Nós não vamos nos retirar. Nós não vamos sair daqui. Nós não vamos sair da presença de Jesus. Nós seremos os 12 que ficarão. Nós seremos aqueles que buscarão cada vez mais maturidade espiritual. Nós seremos aqueles que buscarão cada vez mais intimidade com Cristo. Nós seremos aqueles que cada vez mais não nos seremos saciados com a água no tornozelo, com a água na canela, com a água no joelho, mas cada vez mais
confronta, Pai. Transforma o meu coração. Se eu preciso ser confrontado é porque eu preciso de mudança. Se eu preciso ser confrontado é porque eu preciso de transformação. Se eu estou sendo confrontado é porque Deus quer mudar, quer transformar o meu caráter, minha vida. Quer que eu seja um servo fiel. Quer que eu seja cada vez mais um cara abençoador. Abençoador na igreja. Abençoador na minha casa. Abençoador no meu ministério. Que longe de nós esteja essa opção de abandonar a Cristo, de retroceder. E como eu falei aqui na oração, na abertura, nós não somos do que retrocedem. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas Deus nos deu o espírito de ousadia, daqueles que avançam, daqueles que resistem e daqueles que seguem para a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Essa é a palavra, ministro Ed.